nessa segunda sessão do curso sobre antropologia da cultura e da identidade, nós vamos tratar das críticas da teoria da aculturação e contato interétnico. A minha apresentação, eu vou ser um pouco mais sintética e colocar em termos gerais, sem me ater muito aos textos de aula, que vocês já estão lendo e já vão debater. Então eu vou contextualizar essa discussão mais geral e aí a partir daí fazer algumas perguntas que vocês vão sistematizar. Então quando você hoje no Brasil fala em culturas, você remete às comunidades indígenas e à situação de contato interétnico. E principalmente você pensar as culturas indígenas com relação às situações sociais de cada comunidade indígena. Na Constituição, a comunidade vai ser definida, vai reconhecer a definição de identidade a partir da consciência pelos membros de cada comunidade de sua continuidade histórica com as sociedades pré-colombianas. Aí, como foi discutido pela Manuela Carneiro da Cunha em 1987. Então, você parte do princípio que são índios aqueles que se reconhecem enquanto tais e que também são reconhecidos enquanto tais. E as comunidades em contato, integradas ou em diferentes modalidades de integração, aos olhos da legislação indígena do Brasil, em termos jurídicos, elas não deixam de ser consideradas indígenas, uma vez que os seus membros se consideram indígenas e sejam considerados enquanto tais. Então, o critério definidor é autoatribuição e atribuição pelos outros. Então, aí você está descartando, é um ponto pacífico que se destaca os critérios evolucionistas. E agora, ao mesmo tempo, na legislação especial, o potencial de integração e os graus de integração, eles se baseiam sim em critérios evolutivos. Porque se concebe que os índios vão perder progressivamente sua cultura tradicional, à medida que eles vão se integrando à sociedade nacional. Então, eu acho que tem sido bastante discutido de que realmente os índios nunca vão, os povos indígenas, ou cada povo específico, ele nunca vai ser totalmente assimilado, porque ele vai manter a identidade. Mesmo assim, o povo judeu, ele não deixa de ser judeu porque ele está vivendo numa outra sociedade nacional. Então, daí temos a primeira pergunta dessa sessão. Para você definir, eu vou querer resumir por escrito, definir comunidade indígena com base na legislação, na Constituição e na legislação especial e discutir essa definição. Então, toda essa discussão sobre contato interétnico e comunidade indígena hoje está supondo uma crítica à mitificação que está embutida na noção de aculturação dos índios. E, por consequência, a ideia de que os índios integrados perdem a sua cultura original. Então, ela é vista normalmente como se o índio deixa de... Se ele já passa a estar vestido, ou se tem um radinho de pilha, ou se tem acesso à internet, que a cultura dele se esvaziaria. Na medida que há um processo de integração, é que eles estão se integrando. Então, a cultura era um recipiente que se esvaziou, praticamente. Mas você já tinha mudança, mesmo antes de chegar ao branco. Diferentes povos indígenas, eles já interagiam ou por meio de trocas, relações pacíficas, ou relações conflituosas, ou guerras intertribais. Então, eles se influenciavam mutuamente, concretizavam empréstimos culturais, se transformavam uns aos outros, reinterpretando formas culturais não autóctones dentro de seus próprios parâmetros. Então, mas você tem, historicamente, na colonização europeia, que a própria visão antropológica ela se constituiu a partir da antropologia nos museus. Então, com base os critérios de fazer exposições era uma visão de divisão em áreas que obedecia a critérios hierárquicos.
Dentro desses critérios, os continentes, regiões e áreas estavam sendo mapeados e estavam sendo apresentados nos museus. Essa distribuição associava elementos culturais no espaço de acordo com uma hierarquia científica, que estabelecia padrões de difusão uniformes, os quais convencionavam centros que determinavam uma área cultural. Isso você tem no início do século XX. E aí esses centros iam determinar o que seriam as periferias. Então se determinava que os traços mais largamente distribuídos fossem necessariamente os mais antigos, produzindo sequências de desenvolvimento temporais. Isso que o Boas foi se contrapor quando ele pensou a antropologia cultural, né, histórico-cultural. E o Boas, ele, de fato, ele criando a escola histórico-cultural, ele estava se contrapondo, estava vendo critérios já antropológicos de definição dessas áreas, né? Definição da cultura. Mas no entreguerra, com a recessão, que passou a se buscar financiamento para pesquisa, não mais no colecionismo, inclusive o Departamento de Estado americano, na época da guerra, financiou as pesquisas na América indígena, tanto no México quanto no Brasil e em outros países. Então passou o critério, se descartou esse critério museológico mais convencional, evolucionista, e passou a critérios políticos, né? Inclusive América para os americanos, o que definia áreas, né? Com base aí, claro que se os antropólogos americanos que definiam esses critérios por causa da relação do financiador, que era o aparelho de Estado, eles criavam unidades regionais com base também nos interesses deles, né? E justamente o Julian Stewart, o Eduardo Galvão estudou com o Julian Stewart, e ele concebeu esse conceito de mudança cultural, o Stewart, e essa mudança cultural, quer dizer, estava definindo que, quer dizer, havia um pressuposto de que os índios iriam acabar, né? Então era preciso estudar as culturas e armazenar esse conhecimento o mais cedo possível, antes que esses índios acabassem. E Eduardo Galvão, que era brasileiro, mas ele estudou na Colômbia, estudou com o Julian Stewart, ele era do Egler, mas estudou com o Julian Stewart. Ele tinha o esforço dele a trabalhar com o conhecimento etnográfico dos povos indígenas do Brasil. Então, a partir que o Nimandaju, que conheceu mais de 50 povos indígenas, e o Galvão conheceu o Nimandaju nos últimos anos da vida do Nimandaju, ele foi organizar esse material etnográfico armazenado na reserva técnica, dava em caixas, né, na reserva técnica do Museu Paraense e do Museu Paraense Emílio Guild. Então, juntamente com as monografias, esse material foi a base para a redefinição dessas áreas culturais, que reclassificou conforme o conhecimento acumulado etnograficamente, etnologicamente, e foram reclassificados segundo as características geográficas dos grupos indígenas brasileiros, considerando em sua definição o contato, as características geográficas e a língua e as culturas, e a relação com as sociedades envolventes. Isso no trabalho do Galvão de 67. Então, mais do que construir teorias gerais, se tratava de discutir as consequências da mudança cultural. A pedra de toque das abordagens posteriores foi a definição de áreas etnográficas, o que o Melati fala nos textos que vocês leram, que eram baseados em critérios temporais, linguísticos e ambientais. E se passou a se considerar como definidora a interferência do pesquisador na delimitação dos limites desse objeto de elaboração. Isso que o Melati vai apontar no texto dele, que o próprio pesquisador vai interferir nessa definição de área, porque ele vai considerar nessa definição o que ele conheceu e como ele conheceu. E no estudo Encontro de Sociedades do Galvão, que foi de 79, foi um primeiro passo para viabilizar essas análises alternativas ao modelo estadunidense dos estudos de aculturação, como se os índios aculturados eles estavam fadados a acabar
e a cultura não existir mais, ou perder a cultura, né? Não ver uma cultura transformada, uma ação, uma intervenção desses sujeitos na produção dessa cultura. Então o Galvão, né, que estudava na Colômbia e que elaborava esses ensinamentos, para ele interessava mais o estudo do homem nas comunidades e no encontro de sociedades, do que propriamente no âmbito dos museus. Então, os registros amazônicos estavam consolidando essa quebra dos fundamentos evolucionistas e difusionistas da concepção de área cultural, com o questionamento pelos atores e instituições locais do processo de apropriação dos bens culturais, que foram constituídos os acervos dos museus nacionais e regionais. Quer dizer, os objetos eles não iam unicamente para os museus dos países centrais, onde se produziam as teorias, mas eles eram também objeto de estudo nos museus nacionais e regionais, como o Museu Paraense e o Museu Nacional. Então se deixou de ser ponto pacífico que as explicações sobre a organização das exposições deveriam seguir as prescrições de teorias concebidas a Lures, ou seja, teorias que estavam dentro do processo de colonização. Então as categorias genéricas, como a que norteou a caracterização dos traços G com base na atribuição de culturas marginais, deixaram de fazer sentido, porque as associações de categorias definidas com base em observações de fundo geográfico e histórico se mostraram mais convincentes, e com índios que já eles estavam interagindo. E aí o próprio comprometimento dos etnógrafos com os problemas passou a ser um indicador para essa análise desses objetos que não eram objetos puros, mas objetos que estavam na fronteira de diferentes campos de conhecimento. Então, aí, com base nessas colocações e na leitura do texto, aí eu vou. A segunda pergunta é para comparar as definições de área cultural e área etnográfica. Área cultural, no sentido como foi concebida pela antropologia norte-americana, a área cultural a partir das etnografias que o Galvão sistematizou, e a área etnográfica que já levando em conta como o próprio etnógrafo interfere nessa definição. Bom, então todas essas teorias da aculturação, da mudança cultural, elas foram severamente criticadas na antropologia social brasileira, a partir dos anos 60, que a cultura vai abranger diferentes fatores quando se trata de situações de contato entre povos etnicamente diferenciados. O Friedrich Barth, que é um antropólogo norueguês, mas que estudou na Grã-Bretanha, o Barth, e publicou muito em inglês, deu aula nos Estados Unidos, ele diz que a cultura vai ser a consequência das relações sociais. Então, apesar das variações culturais e da interdependência étnica, você ainda tem os grupos continuam existindo, se atribuindo e sendo atribuídos às identidades, construindo identidades, reconstruindo, se apresentando etnicamente. Então, o Friedrich Barth apresentou essa noção de grupos étnicos e de suas fronteiras, que seria um critério mais definidor do que por uma característica cultural. Seriam processos relacionais, né? Então, o Roberto Cardoso, ele elaborou, ele disse, eu fiz no curso que eu fiz com ele estava partindo dessas discussões, mas considerando que você ainda estava trabalhando ainda no plano nocional. Então ele passou a buscar os critérios de definição e não pensando numa volta às sociedades indígenas intocadas e da reconstrução das culturas originais, como o Redfield, o Linton e Herskovits, no Morando sobre a Aculturação, já tinham notado isso, de 36, em 36, né? O Cardoso ele visava
explicação alternativa a essas mudanças culturais em termos de aculturação da antropologia americana. E aí, para o Roberto Cardoso, a base definidora da identidade étnica é relacional, é uma identidade contrastiva, com base no contraste, como hoje a legislação reconhece, com base em relações conflitivas. Então ele parte do plano nocional do Barthes, da relação dos grupos étnicos e das fronteiras étnicas, como uma noção, ele vai discutir conceitualmente a fricção interétnica, em termos homólogos ao plano das relações sociais, como as relações étnicas, elas de uma certa forma elas são análogas às relações sociais. Então aí eu formulo a terceira questão, com base na definição de fricção interétnica. Então eu quero que vocês escrevam sobre o caráter relacional da base definidora da identidade étnica, que é a identidade contrastiva, com base em relações conflituosas. Então, tem uma série de discussões aí, como eu vinha falando na apresentação, porque o próprio Roberto Cardoso, ele trabalhou, embora ele tivesse uma abordagem mais estruturalista, ele sociológica, parsoniana, ele estava partindo da antropologia política, dos estudos do Balandier, do Gluckman, do Turner. Então foram desenvolvidos estudos, pesquisas a partir dessa visão antropológica, da antropologia social, estudos mais do âmbito político. E entre eles se destaca o trabalho do João Pacheco sobre o regime tutelar, que ele considera as situações sociais como situações históricas. E esse sistema, o regime tutelar, é um sistema que implica a sujeição dos índios, seja no sistema de clientela manejados pelos comerciantes, seja pela tutela que os inferioriza, considerando-os relativamente incapazes. E foi desenvolvido por outros autores, eu destaco aqui o Antônio Carlos de Souza Lima, que analisa historicamente o poder tutelar, considerando o exercício das formas históricas de dominação na criação do serviço de proteção aos índios. E o Antônio Carlos de Souza Lima vai reformular essa concepção para examinar como a política indígena da FUNAI se articula enquanto poder de Estado no exercício da tutela. E eu já vou enfatizar as práticas tutelares, como um mecanismo de poder que são exercidos capilarmente, de modo que o hábito tutelar é interiorizado pelos índios. Tem um trabalho que eu não coloquei na bibliografia, para não ser muito exaustivo, mas que foi publicado no ano passado pela uma revista que se chama Brasiliana, de Manchester, que eu vou passar para vocês. Que eu analisei, eu destaquei isso, como eu analisei isso desde o meu mestrado. No meu mestrado, em 83, e no doutorado em 92, eu considerei mais essas práticas, que mesmo que você não tenha a tutela propriamente dita, você continua verificando práticas tutelares, que inclusive elas podem ser referidas até legislações anteriores ao próprio Estatuto do Índio, ao próprio Código Civil, a questão da minoridade social. A tutela, ela se dá em muitos âmbitos da sociedade, não necessariamente em relação só aos índios. Você tem o índio considerado menor, ou seja, equivalente a uma pessoa que está sob a tutela paterna, por exemplo, a tutela escolar. Então, ele é considerado relativamente incapaz, e no Código Civil você já está reproduzindo uma tutela que é uma prática, está ligada a uma prática de sujeição e dominação de uma sociedade paternalista. Então, mas voltando à discussão do Roberto Cardoso de Oliveira. Ele, em 96, quando ele republica O Índio e o Mundo dos Brancos, ele vai atualizar a contribuição dele e ele reconhece que o entendimento da estrutura social, que ele enfatizou com a sua noção de fricção interétnica, ele reconhece que privilegia o aspecto estrutural. Então, cabe estabelecer a devida crítica das noções de senso comum indigenista envolvendo a assimilação e a integração dos índios à comunidade nacional. Ele reconhece. Mas ele acha que essa concepção
ela não necessariamente é evolucionismo. O evolucionismo se refere ao evolucionismo do início do século XX. É uma visão evolutiva e integracionista. Agora, na legislação especial, no Estatuto do Índio, que é a Lei de 6.001 de 73, a figura da tutela é articulada com a prerrogativa positivista da integração do índio à comunhão nacional, que leva à exclusão dos direitos especiais daqueles que são considerados integrados. Bom, isso deu muito pano para manga, né? Porque com os movimentos indígenas, os índios, os próprios os representantes das organizações indígenas, a própria Constituição reconhecendo o direito deles se organizarem e serem representados, a representação política, hoje você tem índios se candidatando a diversos cargos, até a vice-presidente da República. Então, e ele não deixa de ser índio por causa disso. Então, e ele não deixa de ser detentor dos direitos especiais, mas claro que isso é muito discutido também pelos anti-indígenas. Né, em que medida que se ele está na sociedade nacional, ele tem direitos e deveres. Isso eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso também. Né? Se ele reivindica direitos na sociedade nacional, ele também tem deveres, mas não por isso ele vai deixar de ser índio e de ter direitos especiais enquanto índio. Então, quer dizer, nessa questão dos movimentos indígenas, é importante destacar essa visão histórica, né, a antropologia histórica, que foi muito destacada pelo Roberto Cardoso de Oliveira, que focaliza a sujeição dos índios pelos patrões ou a inferiorização pela FUNAI através da tutela indigenista, como um processo de dominação em situações históricas determinadas, considerando pesquisas empíricas, acontecimentos históricos em pesquisas empíricas. E outros trabalhos, aí, no caso, se a gente está falando dos Ticuna e da Amazônia Ocidental, você tem os trabalhos que estão focalizando situações concretas em fronteira. Então, o meu trabalho, da Cláudia Lopes Garces e muitos outros que vocês estão aí lendo durante o mestrado e que estão destacando essas situações observadas, conflitivas. É isso. Então, basicamente, eu já fiz as perguntas, né? E eu acho que é importante considerar aí como o papel desses movimentos e organizações indígenas e hoje os próprios estudantes indígenas nessa definição desses termos, na redefinição desses termos, conforme também as demandas sociais, né? Aí seria uma antropologia social voltada à compreensão desses processos atuais que interferem aí nas próprias trajetórias sociais das pessoas que estão, seja nas áreas rurais, né, sejam também nas universidades, né, os estudantes indígenas. Obrigada.